Pode, foi? Então atenção, porque esse vai ser um vídeo que vai mudar a sua vida. Atenção, nunca prometi isso, primeira vez que eu vou prometer, que eu tô prometendo, talvez eu não cumpra, mas vamos tentar. O que me perguntaram esses dias? Eu não sei se que dia que isso vai ser uploadado, mas amanhã é Dia das Mães. Então eu pedi informações sobre, ideias sobre temas para vídeos, e a pessoa me falou, ideia de presente pro Dia das Mães. Ideia de presente pro Dia das Mães. Eu parei com aquilo e falei, pô, como é que eu vou dar ideia? Eu não conheço sua mãe, né? Como é que eu vou dar uma ideia pra pessoa de presente? A Flor tá ajeitando a luz. Uma ideia de presente pro Dia das Mães se eu não conheço a mãe da pessoa. Eu vou falar, compra um perfume, compra um casaco. Eu não sei nem se ela mora na Bahia, entendeu? Como é que eu vou comprar um casaco? E aí fiquei com essa questão e várias vezes tinham me pedido já para falar sobre temas familiares, sobre a relação com a mãe, relação com a mãe ou não, ou problemas em família e tal. E eu fico pensando, como é que eu vou falar sobre a relação com a maternidade como questão, ou a maternidade como questão? Eu falo, mas eu sou pai, eu não sou mãe, como é que eu vou falar sobre isso? E aí comecei a pensar numa coisa que poderia ser um jeito de conseguir falar sobre a questão da maternidade, de um jeito razoável. Porque eu sou filho, né? Então, se eu sou filho, eu posso tentar falar sobre isso. E aí, talvez, falar sobre o presente que eu acho que você pode dar no Dia das Mães para sua mãe. E esse vídeo vai entrar depois do Dia das Mães, eu acho, então não vai fazer diferença, mas ano que vem tem Dia das Mães de novo. Bom, o que acontece que eu pensei? Qual que eu acho que eu acho que tem gente que tem relações boas com as mães e gente que tem relações não tão boas com as mães, mas eu acho que de modo geral, talvez a relação mais complicada do universo seja a relação entre um filho e sua mãe, uma filha e sua mãe, né? Talvez a mais complicada. Tem gente que consegue lidar com isso de uma maneira mais razoável, mas é uma relação que de modo geral levanta tensões e questões e problemas e estranhamentos. Tá comigo, amor? Tamo junto? Ela tava com o celular. Eu tava postando você. Ah, tá. Mas então, porque é o seguinte, qual que eu acho que é o problema da relação com a mãe? Sempre. É uma relação necessariamente desigual. Necessariamente, 100% dos casos, ela é desigual. O que a tua mãe espera de você ou projeta em você e o que você projeta na sua mãe são coisas necessariamente diferentes. Ou o contrário, o que você projeta no seu filho e o que ele projeta em você são coisas necessariamente diferentes. Primeiro, que a mãe conhece o filho muito tempo antes do filho conhecer a mãe, no sentido de entendimento de quem ele é. Óbvio, ela pariu ele, né? Aquela pessoa saiu de... Tá entendendo o que eu tô falando? Tamo junto? Aquela pessoa saiu de dentro dela. Então, vamos pensar, qual a primeira memória que você tem na vida? Qual a primeira coisa que você se lembra? Você tem aí o quê? 4 anos, 5 anos da sua primeira memória? Concentra agora, minha primeira memória. Tá. A sua mãe tem memória de você de tipo 4 anos antes disso. Ela conhece uma pessoa durante 4 anos, ou várias pessoas que você foi durante 4 anos, que você nunca ouviu falar sobre elas. Você viu fotos, mas você não lembra dessas pessoas. Bebê e tal. Tô nem falando do procedimento de gestação e parir. Você estava lá dentro, óbvio, né? Estava dentro da sua mãe. Então, o grau de investimento afetivo que a sua mãe tem em você é diferente do investimento afetivo que você tem na sua mãe. É esse o meu ponto. Eu estou falando do ponto de vista do filho, eu acho, né? Porque é mais fácil. Então, sempre vai ter um descompasso entre o que essa pessoa que investiu tanto nessa relação e essa outra pessoa que investiu outro tanto nessa relação espera dessa relação. Sempre vai ter esse descompasso. Então, não vai ser uma relação igualitária. Nunca vai ser uma relação igualitária razoável, porque assim, numa relação amorosa a gente estabelece uma coisa, a gente faz um contrato aqui e a gente entende que talvez nessa relação a gente tenha que ter uma certa igualdade de expectativa e troca. Aqui a gente está aqui, a gente vai se frustrar quando isso não funciona, e a gente conversa, porque a gente pode ir embora. A gente fala, olha, não está funcionando para mim, eu posso ir embora, não está rolando, tá? Eu posso ir embora, meu desejo, minha realização, expectativa. Com a mãe, de modo geral, você não pode ir embora, não pode ir embora. E o grau de investimento que a sua mãe tem de projeção afetiva em você é muito diferente do que você tem nela. Ela é sua mãe, ela estava lá já. Desde que você se entende por dentro, ela sempre esteve lá. Ela escolheu ter você. Ela falou, vou parir essa pessoa. Isso foi talvez a escolha mais radical que ela tenha feito na vida. É uma mudança na vida dela. Isso é um marco total na vida dela. Ela era um sujeito e ela inventou de ter um filho, ou filhas ou filhos, e isso mudou quem ela era a partir daí. Então, a importância disso na narrativa pessoal dela é radical. A importância da existência da sua mãe na sua narrativa pessoal
é quase nula. Ela é a sua mãe, isso está dado. Quando você começa a se entender por gente, ela já está lá, ela sempre está lá, ela tem que estar lá, é o papel dela estar lá, é o que se espera dela estar lá, não é? Veja bem. Tá fazendo sentido? Então, essa relação nunca vai estar equilibrada nesse sentido aí. Equilibrada em termos de quanto que um dá para o outro e o outro recebe do um. Nunca vai estar. Nunca vai estar. A expectativa e a troca nunca vão estar equilibrados. E a gente não consegue entender isso. Ou a mãe não consegue entender que você nunca vai dar para ela tanto quanto ela gostaria que você desse, porque o amor dela vai ser maior que o seu, o amor por ela. Maior nesse sentido, tá, gente? Não sei o que é amor maior, mas ela tem um grau de investimento que é maior que o seu. Ela pariu você, né? E por mais que você seja um filho amoroso, filha amorosa e tal, é muito diferente, você não escolheu aquele negócio. E aí tem uma outra coisa, a Carla estava aqui ontem, que trabalha aqui em casa, falando das filhas, que ela tem 3 filhas, e que é muito difícil para ela, porque as filhas não ajudam e tal, não sei o quê. E a filha mais velha está fazendo psicologia agora, e a Carla chora muito em casa por conta disso, dessa frustração com as filhas, e a filha falou que ela tem que fazer terapia. E ela estava falando com a gente, vocês acham que tem que fazer terapia ou não e tal? E aí eu não sei, né? Eu acho que todo mundo tem que fazer terapia, mas enfim, e aí você discute isso. E aí ela fala, mas elas não entendem que elas têm que ajudar. Aí eu falei, Carla, mas tem um problema, né? Porque elas não escolheram nascer, né? Você escolheu ter 3 filhas, né? Você escolheu em algum grau ter 3 filhas. É claro que isso é muito discutível, o grau de escolha que isso tem, mas ser mãe foi uma escolha dela. Ser filha não foi uma escolha da filha. A filha foi nascida. Ela nasceu. Essa é uma escolha que a gente não faz, até onde eu consigo entender. Tem gente que, uma pessoa no Instagram vai falar, não, acho que a gente escolhe nascer, espiritualmente falando. Eu não consigo pensar assim. Eu acho que a gente é nascido, a gente é parido. Essa é a escolha que a gente não faz. Eu tinha um professor de filosofia, um argentino, que falava que o ato mais antiético que existe no universo é parir alguém. Porque é o ato no qual você dá menos escolha para essa pessoa. Você implica imperativamente uma escolha muito radical a alguém. Você vai existir. Você vai existir. E agora você lida com isso. Então a mãe é responsável por esse troço, o pai também. Eu tô falando da mãe porque tô falando da mãe, mas eu poderia estar falando muito do pai, mas enfim. Os pais são responsáveis por isso, o filho não é responsável por isso. Então nesse sentido, de fato, essa filha tem alguma razão de falar, por que eu tenho que te ajudar? Eu não escolhi nascer. É bem cretino o que eu tô dizendo, né? Flor tá lá falando assim, cara, fala sério e tal. Mas enfim. Porque ao mesmo tempo você pode olhar para isso de um outro jeito, né? Você pode dizer, a minha mãe me deu a possibilidade de existir. Eu deveria ser grata. Mas você pediu para ela isso? Não, mas eu deveria ser grata a ela por ela ter eu acho que feito existir. Eu acho que tem muita gente que tem relação boa com a mãe que pensa assim, devo a vida a ela. Devo a vida a ela. Devo a vida a ela. Mas, afinal, se não fosse ela, eu não estaria aqui vivendo. Não estaria existindo, né? Maravilhoso. Mas, ainda assim, foi uma escolha dela. Né? Seja uma escolha que te faz bem ou que te faz mal. Acho que, de modo geral, te faz bem e mal, e bem e mal, e bem e mal, que é estar vivo, né? Mas quem escolheu foi ela, e não você. E, bom, então tem aí esse problema ético de base. Prazer dela. Por um desejo dela. O desejo dela é um prazer dela. Exatamente. Ela quis fazer isso. Então, quando a mãe fala, eu fiz tudo por você, porque você quis. Você quis parir uma pessoa. Você quis ser mãe. Então, não me venha com churumelas. Falar, fiz tudo tanto por você. Você escolheu ser mãe. Então, tudo bem. Aí, a partir daí, eu posso ser um filho mais razoável ou menos razoável. Falar, cara, olha, a nossa relação pode ser melhor ou pior. Pode ser mais legal ou menos legal, mas essa escolha está dada para ela, não para você. Isso é uma primeira coisa. Que pode ser um presente, que você pode entender como um presente, uma dádiva de estar vivo, do caralho. Maravilhoso. Mas isso é... Hã? Ou não, você pode falar, por que ele fez isso? Pode, mas é isso. A pessoa que não tá satisfeita com a vida dela o tempo todo e tal, tá falando, cara, que saco isso. Quando eu fui ser pai, a questão era essa. Eu falava, mas eu vou escolher nascer alguém? Acho muito radical isso, né? Muito radical. Mas enfim. E aí na relação com a mãe, aí tem um outro ponto disso, que essas coisas se juntam no final ali, eu acho que é assim, essa pessoa, então, espera de você uma coisa muito diferente da que você espera dela. Então é uma relação que é totalmente amalgamada, conectada, mas a experiência que uma tem desse amálgama é muito diferente da experiência que o outro tem desse amálgama, né?
A experiência de ser mãe é diferente da isso eu já falei, a experiência de ser filho. Então, o que se sente afetivamente ali são coisas muito diferentes. E tem uma outra coisa, e aí é um problema muito enorme na vida, eu acho, que é, essa pessoa, a sua mãe, ela conhece você de um jeito que você jamais conheceu. Ela trocou sua fralda, ela fez aquele negócio todo lá, ela pariu você, concretamente. Pensa bem nisso, o que é parir alguém? Não sei quem tá vendo, já passou porque é mãe ou não é mãe, ou é pai, ou tal. O parto de alguém é uma parada, né? Mas enfim, é uma parada muito séria. É ao mesmo tempo totalmente animal e totalmente divino, se é que você pode chamar de divino. Eu tenho dificuldade com isso, mas é dar vida, é a poesia no sentido concreto da coisa, assim, trazer à vida uma coisa. Mas, o que eu ia dizer é que... O que eu tô falando? A partir daí, essa pessoa tem essa experiência, ela conhece esse sujeito. Então ela conhece esse sujeito que ela vai acompanhar ao longo da vida e essa mãe vai ter que ficar olhando esse sujeito mudando, ele se alterando e ela vai lidando com isso. Ao mesmo tempo, esse sujeito aos poucos passa a ganhar uma autonomia na vida dele, né? Primeiro ano menos, mas a partir daí ele vai tendo experiências que essa mãe não tem dele. Ele vive coisas que ela não sabe ou que o pai não sabe. O Martim vive coisas que eu não sei. Eu pergunto pra ele, ele me conta, eu falo, caramba, esse molequinho de 4 anos tem uma vida que eu já não domino. Baixou a luz, né? Que eu não domino. Então, a partir daí começa a acontecer um descompasso bizarro, que é essa pessoa tem uma memória e um entendimento do sujeito que você não tem, e ao mesmo tempo não tem o entendimento que você tem, porque é você que está vendo o mundo. Então, ela olha para você e vê uma coisa, e você olha para ela e espera que ela veja uma outra coisa, que é o que você está vendo, só que ela não vê aquilo. Então, tem um descompasso nas imagens que cada um produz sobre esse filho. E aí, nesse descompasso, as cagadas todas acontecem. Porque você fala, minha mãe não me entende, a minha mãe não tem noção do que ela está falando para mim, a minha mãe é uma idiota, a minha mãe não sabe, a minha mãe... Luz? E aí, quando você vai encontrar, tipo, amanhã, tem dia das mães amanhã, né? E aí eu vou encontrar minha mãe e a irritação toda que eu sinto, que ela não saiba o que eu tô passando, ela não sabe o que eu tô pensando, ela não sabe o que tá acontecendo com a minha vida, ela continua vendo aquele menininho que gosta de doce de leite. E ela vai, eu comprei doce de leite pra você e tal. E eu falo, caralho, eu não gosto mais de doce de leite, talvez eu goste, mas não é essa a questão. O papo é, ela tá vendo uma outra coisa que nunca vai ser igual à coisa que eu tô vendo. E os filhos, de modo geral, não têm razoabilidade e maturidade para entender que essa mãe não vai ver tudo que ele é para ele. Ela vai ver outras coisas. Ela não tem noção da totalidade da sua experiência de estar vivo hoje. Ela tem noção de uma outra totalidade de experiência, que é o que ela acompanhou desse filho. Lá, desde o início, desde antes de escolher ter esse filho, que já é a experiência de self desse filho. Então, ela nunca vai se conectar à experiência que você tem. E quando o sujeito tem maturidade para entender que aquela mãe não vê o filho que ele é, vê um outro filho, que é o filho que ela construiu e que ela projetou e que ela teve, que ela pariu, que ela criou, que ela cuidou, ela vê esse outro filho e que então tem um descompasso na imagem que ela faz entre desse filho e a imagem que esse filho faz de si mesmo. Esse é um primeiro passo para uma relação talvez um pouco mais saudável com a mãe. E entender que esse descompasso, o fato da sua mãe te ver como um menino que gosta de doce de leite, não faz de você um menino que gosta de doce de leite. Porque isso é que é a agonia. E quando ela te trata como uma criança, ou como um idiota, ou como uma pessoa, ou como uma... Minha mãe, por exemplo, não é carinhosa, ela não me abraça, não tem isso. Não é que ela é, meu filhinho, tal, não é isso. Mas ela trata de todos os meus desvios como se fossem os meus desvios de quando eu era adolescente, ou criança. Então é muito irritante, porque fala, não sou mais criança, eu não faço mais isso, entendeu? E é como se quando ela faz aquilo tudo voltasse, e eu voltasse a ser aquela pessoa. Aquilo me ameaça, porque talvez a minha subjetividade não esteja bem afirmada no mundo, então aquilo me ameaça, é como se o olhar dela sobre mim, que é alterado em relação ao meu olhar sobre mim mesmo, me jogasse de volta naquela infantilidade lá. Porque parece que se ela está olhando assim, talvez seja isso. E é claro que talvez seja isso, porque a gente continua sendo criança, idiota. Mas a gente não é só aquilo, a gente tem outras coisas. E o fato dela ter essa visão de você aqui e você ter outra, não quer dizer que a sua seja falsa ou que a dela seja falsa. São só visões diferentes do mesmo sujeito. Esse é o ponto que eu queria chegar. É entender que a visão que a sua mãe tem de você não faz de você a visão que ela tem de você. Não faz, e não tem problema que ela tenha essa visão que ela tem de você. Tudo bem. E a gente tem que conseguir ser generoso com esse diabo dessa mãe, que vai ter essa visão, porque ela viveu uma vida inteira com você que você nem sabe que existiu. Você viu umas fotos.
Ah, como era, mãe e tal? Você nem sabe, você não tem ideia do trabalho que você deu. Muito trabalho. Muito amor. Muito amor. Muito trabalho. Muito amor. Muito... Então, quando ela fala essas paradas, fala, tudo bem, deixa ela falar. Eu não virei o menino que gosta de doce de leite porque ela tá falando disso de mim. Não virei, tá tudo bem. Tá tudo bem. E essa relação vai ser desigual, tanto em relação à perspectiva que ela tem de você, quanto à quantidade de afeto que tem. Então você tem... Minha mãe, ela me demanda muito mais do que eu demando ela, hoje em dia. Muito mais. Ela precisa de mim muito mais do que eu preciso dela. Ela me pariu, caralho. Eu tenho que falar, tudo bem, oi mãe. Ela me ligou agora de manhã, sábado de manhã. Ela me acorda ainda. Eu não preciso que ela me acorde, entende? Eu não preciso disso. Mas ela precisa falar coisas. Qualquer coisa. Falar que deu problema no vazamento da pia dela. Eu não preciso ligar pra ela e falar que deu problema no vazamento da minha pia. Eu só vou ligar pra ela quando eu precisar. Mãe, eu preciso de R$500 pra pagar o bombeiro, entendeu? O hidráulico. Aí eu vou ligar pra ela se isso acontecer. Eu preciso de dinheiro. Isso é um filho, né? Filho clássico. Ela precisa da noção de que esse afeto continua vivo. De que ele continua existindo. Porque ela pariu essa pessoa que foi embora depois, entendeu? Quero dizer, não vai ser igual. Então, fechamento desse vídeo, que não sei se fez sentido. Não vai ser igual o afeto que um tem pelo outro e tal. E essa relação, você vai ter que aceitar isso. Tem relações que não dá pra ser assim. Que tem que ser igual ou não funciona. Na relação com a mãe não vai ser igual. Nunca vai ser igual. Porque ela tem uma outra experiência disso, muito diferente da sua. Então aceitar isso é o primeiro passo. As expectativas dela e as suas são... As expectativas são totalmente diferentes porque a experiência da relação é diferente. Então tudo que é projetado e vivido ali é distinto. Então não vai ser igual. Relaxa. A mãe relaxa, o filho relaxa, não vai ser igual e não cobre do outro que seja igual e não cobre de si mesmo que seja igual. Não cobre de você que você tenha que ter um amor pela sua mãe que ela tem por você. Às vezes você não vai ter, eu acho que você não vai ter. Não tem como ter, esse é o ponto. Por mais que você ame sua mãe. E entenda que essa visão, isso se estende para toda a família nesse caso, mas essa visão que a sua mãe tem de você, que não é igual a que você tem de você mesmo, não faz de você a visão que ela tem de você. Não faz de você essa criança de novo. Faz também. Você é também essa criança de novo. Mas isso é sobre encontro com família de modo geral. Enquanto o meu irmão mais velho, ele vê um outro cara. O meu irmão também, ele tem 6 anos a mais que eu. Então ele tem uma experiência, ele lembra de coisas da minha vida que eu não lembro. Ele fala de mim e eu falo, o quê? Isso aconteceu? E é totalmente distinto. A importância que eu tenho na vida dele, como uma criança que apareceu lá e surgiu e que ele acompanhou, é muito diferente da importância que ele tem na minha vida. Não que seja maior ou menor nesse caso, né? Mas ele acompanhou um bebezinho existindo. Ele viu esse troço. Você foi uma inauguração pra ele. Ele foi um corte na vida dele. Foi um corte. Quando eu vim, ele já estava lá. Ele era o dado. Tinha uma casa, tinha um pai, tinha uma mãe, tinha um irmão e um cachorro. E tudo bem, isso era a minha vida. Para ele, eu fui um corte, fui um desejo dele também, que ele queria ter um irmão e tudo mais. Mas então essa relação, aí se estende a irmão mais velho, pai, ou o que seja, ou irmão, não vai ser igual. A relação de um irmão mais novo com um irmão mais velho não vai ser igual nesse sentido. Não vai ser igual. É diferente. Então, quando ele olha para mim e me considera e me olha como o menino que ele via em algum grau, tudo bem. É razoável que ele olhe. Ele tem toda uma experiência que eu não sei o que é de mim. Mas isso não faz de mim essa criança de novo. Faz também essa criança de novo. E tudo bem. A calma para aceitar isso e não se ameaçar com isso é o mais difícil, eu acho, em relação às mães. Com isso a gente encerra esse vídeo. Muito legal esse vídeo, estou muito satisfeito. Espero que tenha feito algum sentido. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus.